10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Biografias Tobienses. É um DVD de uma série que retrata em áudio e vídeo a vida daqueles que não só nasceram, mas se tornaram de alguma forma tobienses. Aqueles que tiveram seu papel desenhado na história dessa cidade, que se diferencia das demais através do seu povo e do estilo de vida que levaram. Tobias, em suas peculiaridades, a política, a religião, a imortalidade de algumas pessoas que escreveram na história suas passagens tão marcantes, há alguns causos curiosos, outros hilários. As personalidades, aqueles que, aparentemente limitados por alguma deficiência em suas compreensões, viraram mito. Feito Elias, o Baixinho, Arimar, Zabé, Zefinha, Seu Loiça, o Peru, Pau Roliço, Seu Tino, Doutor Mileve, Olímpio Doido, Zefa Gaiola, Joaninha Doida, Bolacha Seca, Biritinga, entre outros, cuja memória não me veio em socorro, aos quais rendo de logo minhas homenagens, mas que foram tão importantes não só para os seus, quanto para aqueles que conservam ainda suas lembranças na memória de Tobias, indissociado da passagem de cada um. Os registros fotográficos que muitas vezes falam mais que 1000 palavras, outros apenas literários, mas um manancial histórico que não deve jamais ser desprezado. Ser professor é ter o nobre ofício de exercer a arte de ensinar. Eduardo Bispo dos Santos, Seu Tatai, 1900 a 1984. Nasceu em Campos, toponímia anterior, que se chama Tobias Barreto, no dia 1º de janeiro de 1900, precisamente na Rua do Barriga, atualmente Praça da Bandeira, local onde viveu até o dia em que seu ciclo vital se fechou. Seus pais, Franco Dias da Cruz e Isabel Angélica de Jesus, tiveram 5 filhos: Eduardo, José, Zezé, Pedro, Isaac e Raimundo. Os mesmos mais novos, tendo dificuldade para pronunciar o nome do irmão, carinhosamente o chamava de Tatai. Estudou as primeiras letras até o primário, voltando a estudar depois de muito tempo, embora, por interesse próprio, revelou o autodidata que existia em si. Sempre deixando admirado aqueles que o cercavam pelo traquejo com a matéria das exatas, logo se destacando pela facilidade com a matemática. Seu Tatai era bastante empenhado em seu ofício, de uma dedicação admirável, com a sutileza de um altivo cavalheiro na hora do ensino. Entretanto, mudava de tom quando necessário, mas sem se afastar de toda a dedicação de quem quer plena paz e harmonia. Seu desenvolvimento profissional e carreira docente é um percurso relacional e contextualmente vivenciado e construído, em que a pessoa professor se vai diacronicamente desenvolvendo segundo um conjunto de etapas ou fases com características próprias, em espaços e tempos diferenciados e com necessidades específicas da formação. A formação ao longo da vida é uma resposta necessária aos permanentes desafios da inovação e da mudança e, simultaneamente, condição de promoção do desenvolvimento pessoal e profissional dos professores. Depois, exerceu outras atividades, como caixeiro viajante no sul da Bahia. Foi barbeiro, consertava máquinas de costura, sendo posteriormente professor, revelando seu maior talento, mostrando a habilidade com as letras.
Em um dos ofícios mais gratificantes do homem, o professorado, lecionou nos anos 50 todas as matérias necessárias até o 2º grau. Mas a matemática era a menina dos seus olhos. Com turmas pela manhã atendendo as crianças, tarde aos jovens e à noite aos adolescentes e mais velhos. Ocupava quase todo o seu tempo com o ofício de docente. Nos dias que lhes restava um tempo, auxiliava nas tarefas domésticas, ajudando sempre sua esposa nos afazeres de bordados que fazia com muito esmero para Filomeno Neto, nunca deixando como companhia a ociosidade. Casou com Maria de Jesus, sobrinha de Olívia Correia e Pedro Correia, seu Pepedo. Tiveram 3 filhos: José Bispo dos Santos, agente fazendário estadual, Zé de Catai, José Raimundo e Teresa, tendo seus filhos herdado gosto e aptidão pelo ensino e educação, assim como seu genitor. Seu Tatai marcou época em Tobias Barreto pelo método próprio de ensinar, tornando-se infalível e obtendo sucesso em todo o alunado. Embora muito temido por sua austeridade, aliado aos instrumentos que ornamentavam a parede da sala em que ministrava aula, uma palmatória e uma vara longa, instrumentos que ameaçavam todo aquele que cogitasse desobedecer ou não soubesse de cor toda a tabuada. Embora vale dizer que nunca precisou recorrer a nenhum deles, deixando somente a fama de austero. Se utilizava de regras rígidas, obrigação de comportamento exemplar. Os alunos daquela época não eram embasados apenas no respeito, mas também no medo. Por isso, raramente uma criança cometia infração. Normalmente, durante testes orais de matemática, por exemplo, o aluno era levado para a frente da sala e submetido às questões do professor. Se ele estivesse recitando a tabuada, por exemplo, qualquer erro era digno de uma reguada no bumbum ou na mão do aluno. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 7. E dá-lhe reguada nesse momento. Entretanto, nunca ocorrera a necessidade do uso da férula ou da régua. Certa vez, um senhor, desolado pelos 4 filhos que fora expulso da escola em que frequentavam, foi recorrer suplicando ao professor Tatai que aceitasse os filhos rebeldes. Carecendo ajuda, sem saber o que fazer nem a quem mais recorrer, tendo atendido a sua súplica, levou seus filhos juntamente com um presente especial ao professor: a famosa varinha educadora, qual recebeu a alcunha de Constância. Quando a rebeldia dos alunos, típica da idade, que relutava por vezes se aflorar, seu Tatai bradava o temido nome de Constância, como se chamasse um algoz, sendo de logo restaurada a ordem, reinando o silêncio tumular na escolinha. Orgulhava-se de sua família, um verdadeiro apaixonado por os seus entes, deixando transbordante de alegria a visita de seus familiares, sobrinhos e demais de longe vinham diminuir a saudade do tio querido. Nutria um carinho muito grande por seus alunos, a quem estendia esse orgulho e amor como se parentes fossem, e vibrava com o sucesso destes quando conseguiam ir adiante com os estudos. Teve como aluno Alberto Falck, fundador do jornal Estilo nessa localidade. Usou com maestria as abundantes e diversificadas fontes históricas produzidas por seus conhecimentos, notas biográficas, correspondências, artigos e etc. Era um professor devotado à sua profissão e ao seu ofício. Apesar das dificuldades, sua postura foi o tempo todo de alguém que procura fazer o melhor possível, buscando o aprimoramento, nunca sentindo-se acomodado. Para preparar a aula, você tem que buscar sempre. Alguns livros ajudaram muito, como a famosa tabuada. Tinha uma vida modesta, contentava-se com pouca conquista material, sendo rico na arte da vida, na educação de sua prole e de seus alunos. Brilhou entre os homens de respeito, gozou de boa reputação ilibada. Seus descendentes se orgulham de sua estada e lamentam a perda irreparável.
em 11 de fevereiro de 1984, partiu para sua última viagem, deixando toda a comunidade consternada pelo seu passamento e seus entes queridos experimentando a prova mais dolorosa que o espírito enfrenta em sua breve passagem pela terra, sendo sepultado em sua terra natal, local de onde nunca se afastou. Durante o trajeto, uma multidão de alunos, professores e admiradores se juntou, prestou as últimas homenagens e relembrou os tempos que passaram juntos, se divertindo com o alto astral do professor Tatai. O temido, como ele gostava de ser chamado. O momento mais marcante foi a hora do sepultamento, onde todos choraram ao dar o último adeus ao homem que, brincando e com um jeito despojado, soube levar a educação a sério e marcou a vida de muitos tobienses que passaram pelas cadeiras da sua sala de aula. A pessoa querida nunca será substituída ou esquecida, mas o tempo irá se encarregar de transformar essa dor que parece tão lancinante nos primeiros dias em uma saudade de bons momentos vividos ao seu lado. Disse um amigo desconhecido. Apesar desses passos serem um caminho natural para amenizar a dor da perda, não existe um roteiro pré-estabelecido para a superação. As pessoas e os acontecimentos são únicos, por isso, apenas você pode definir o tempo e como isso vai ocorrer. Manter a confiança torna-se tarefa complicada quando o futuro nos parece tão incerto. Sim, será Jesus que segurará nossas mãos nesse momento tão complicado, que com sua infinita bondade enxugará nossas lágrimas, permitindo que nossos olhos enxerguem outros horizontes.